Hoje trouxe nada mais, nada menos do que croissantzinho de Kinder Bueno do Koala para a equipa. Porque sim, nós trabalhamos à base de Comer! e vamos só apreciar o croissant com o recheio de Kinder Bueno, topping de Kinder Bueno, que isto até dá pena de estragar e de comer. Morango, tem ali umas sementes de chia, para dizer que é saudável. E banana. Pronto, e nós somos assim felizes no simples. Eu não lembro É, essa parte. enganei-me. Desculpem. Desculpem. Feliz no simples. Feliz no? Simples! Com certeza. É verdade, pronto. Gostaram do croissantzinho com chocolate, com açúcar e com tudo? Sim! Pronto. E eu tenho que vos contar que fiquei um bocadinho chocada quando uma das minhas meninas me disse: eu comi um croissant de proteína. Eu, como assim? Excuse-me, pardon? Croissant de proteína? Eu disse: não, eu tenho que falar sobre isto no podcast, porque agora tudo leva proteína. E eu não conhecia croissant de proteína, não tenho vontade de conhecer, muito sinceramente, mas surgiu a pergunta: é preciso assim tanto proteína em tudo e mais alguma coisa? A verdadeira questão é: proteína é importante, sim, mas até que ponto? Porque a pergunta não é se a proteína é importante. Sim, a proteína é importante, mas desde quando é que um macronutriente que é a proteína virou tendência? É sobre isso que nós vamos falar hoje, portanto, fiquem até ao final deste episódio. A proteína está na moda, não vamos negar, mas é croissant de proteína, é batata frita de proteína, é chocolate de proteína, é café, porque nem o café se livrou da proteína. E agora até choca-pique reforçado em proteína, choca-pique mais proteína. Será mesmo necessário? Se nós formos analisar bem, por exemplo, no caso do choca-pique mais proteína, analisando a tabela nutricional, percebemos que comparativamente com a versão tradicional do choca-pique, aquelas pétalazinhas perfeitas, que não têm defeito, a versão mais proteica, que nem estão em formato de pétalas, estão em formato de retângulo, que aquilo perdeu um bocadinho a identidade daquilo que é o choca-pique, tem apenas por dose mais 2 gramas. Acho que ainda não chega a 2 gramas de proteína. Ou seja, o Choca-Pique mais proteína tem mais 2 gramas de proteína por dose comparativamente com o Choca-Pique tradicional. Senhores, meus alecrim dourados, o que são 2 gramas de proteína? Nada. Absolutamente nada. Faz diferença na carteira? Faz. Portanto, se querem Choca-Pique, vão ao Choca-Pique. Como o Choca-Pique tranquilamente. Porque nem tudo é o que parece e é importante nós termos atenção e sabermos ler rótulos, porque o marketing é mesmo muito forte. Vamos agora organizar conceitos. Proteína não é um alimento. Proteína é um nutriente. E porquê que eu estou a dizer isto? Porque eu ouço várias vezes pessoas a dizerem: porque eu comi hidratos ao almoço. Não, florzinha do meu jardim, não comeste o que tu comeste. Arroz, ou batatinha, ou massa, ou pão. Não comemos hidratos. Porque eu ao lanche comi proteína. No, no, comeste um iogurte, ou comeste queijo, ou comeste ah, peixe ou carne. Nós não podemos minimizar os alimentos a um dos seus macronutrientes. Comeste ovo que tem proteína. Comeste arroz que tem uma dose de hidratos de carbono complexos. Nós não comemos os macronutrientes. É como diz o sábio Bruno Nogueira: a vida não é só isto, a vida é muitas coisas. É como é os alimentos. O ovo não é só proteína, o ovo tem proteína. Faz sentido. Quanto muito nós comemos um iogurte e adicionamos agora aquelas proteínas em pó. É iogurte com proteína, não é proteína. Faz sentido. É como se eu dissesse: eu sou olhos verdes. Não, flor. Eu tenho olhos verdes. É uma das minhas características, não é o meu todo.
Quando começamos a reduzir os alimentos aos seus nutrientes, sejam eles macro ou micronutrientes, como este alimento é cálcio, que nós nunca dizemos isto, estamos a ter uma visão muito redutora do que é a nossa alimentação. E é exatamente isso que a cultura das dietas quer: que nós simplifiquemos e menosprezamos alguns dos alimentos em prol dos seus ou micronutrientes. Porque a realidade é esta: nós não vivemos só de proteína. Existem também os hidratos de carbono, que sim, não são os vilões, nem são os inimigos, são só a nossa maior fonte de energia, que são essenciais para nós obtermos desempenho físico, para nós nos concentrarmos, para termos energia para as atividades básicas do dia a dia. Precisamos de gordura, que não é a vilã, porque, depois, quem é que trabalha na produção hormonal? A nossa função cerebral, a função celular, porque as células são constituídas por fosfolípidos, que é como que diz? Gordura. Quem absorve a nossa vitamina A, D, E e K, que são vitaminas lipossolúveis? A gordura não é nem nunca foi a vilã. E precisamos de fibra, porque senão o nosso intestino não funciona, fica preguiçoso a dormir, não é? E precisamos também de vitaminas e minerais, porque são estes nutrientes que regulam as funções básicas do nosso organismo. Portanto, a proteína, sim, é importante, não digo que não. Agora, que seja ao centro de tudo, não. Não concordo, nem nunca vou concordar, porque caso contrário não havia a variedade alimentar, nem havia necessidade de uma roda dos alimentos com vários grupos. Cada grupo da roda dos alimentos está organizado por características e composição nutricional que têm em comum. Por exemplo, o grupo da roda da carne, peixe e ovos está organizado porque são alimentos que têm em comum o elevado teor proteico. E o mesmo acontece com o grupo dos lacticínios, e o mesmo acontece com o grupo dos cereais, e o mesmo acontece com o grupo das frutas. Se a proteína fosse o único nutriente importante, nós não precisávamos de toda a roda dos alimentos e não precisávamos de toda a variedade que temos na nossa alimentação. E ultimamente, esta mensagem de que tem que existir proteína em tudo, dá a sensação que a proteína é a solução para tudo. Mas a proteína não resolve uma alimentação desequilibrada, não resolve uma má relação com a alimentação, muitas vezes até fomenta uma má relação com a alimentação, e não resolve a insatisfação corporal, não leva ao aumento ou ganho de peso, ao aumento e ou à diminuição de peso. A proteína não é um milagre, que eu acho que muitas vezes é a mensagem que passa nesta nova moda de que a proteína tem que existir em todos os alimentos. E como é que nós chegamos aqui? A cultura das dietas, na verdade, nunca desaparece, porque nos anos 90 era cortar a gordura à torto e a direito, era a mensagem. Modelos da Victoria's Secret, muito magras. Anos 2000, cortar hidratos. Agora, dar-lhe na proteína. Portanto, estão a perceber estas modas que vão sempre sendo cíclicas, mas nunca vai desaparecendo. Esta visão extremamente simplista de somar e subtrair a alimentação ser o foco de absolutamente tudo e a chave milagre para tudo. E o padrão é sempre o mesmo. Há um vilão, neste caso, os hidratos, acho que esta é a mensagem que continua, e há um herói, carrega na proteína. E porquê que a proteína é o herói da cultura das dietas neste momento? Porque ela responde aos medos modernos, que é o medo de perder massa muscular, muito ligado à cultura do exercício físico, o medo de aumentar de peso e o medo de não estar forte e de não fazer o suficiente. A proteína dá a sensação de segurança e sensação de disciplina, mas quando nós começamos a encarar um macronutriente, porque é aquilo que é proteína, como um valor moral, deixa-se de ser sobre nutrição e passa a ser sobre controlo. E claro que no meio disto tudo a indústria alimentar não fica de fora e responde àquilo que o consumidor procura, só isso. E se o consumidor acaba por associar a proteína à saúde, à sensação de segurança e à sensação de disciplina e procura mais alimentos com elevado teor proteico,
Obviamente que a indústria alimentar vai tentar seguir essa tendência, nem que seja colocar mais 0,5 gramas de proteína num produto alimentar e dizer que ele é reforçado em proteína, porque é isso que vende. É isso que o consumidor procura, principalmente os consumidores que estão nesta bolha da cultura da dieta e muito menos têm a literacia alimentar. Porque mesmo que a diferença do acrescente de proteína seja praticamente insignificante, é isso que vende. Quando nós temos um produto high protein comparativamente com a versão normal, o que é que vende? O produto com o maior teor proteico. E é aqui que entra o Health Halo, que parece que é uma aura de saúde à volta de um único atributo de um único alimento. Um croissant de proteína continua a ser um croissant. Um cereal enriquecido em proteína continua a ser um cereal. Porque ter mais 2 gramas de proteína não faz dos cereais, daqueles que eu disse anteriormente, uma refeição extremamente completa e revolucionária neste mundo da alimentação. Mas no rótulo parece. Parece que aquele alimento, por ter maior teor proteico, é um alimento revolucionário e é o alimento mais que nós temos mesmo que incluir na nossa alimentação. E muitas vezes estes alimentos mais proteína acabam por ser mais processados. E é-lhes adicionada sim proteína isolada, mas não faz disso a principal característica do alimento. E vou pegar no exemplo que eu costumo muito dar às minhas meninas. Temos um Snickers e temos uma barra que se chama uma barra Billion, que é uma embalagem amarela de uma marca que está muito associada a bem-estar, ao estilo de vida saudável, atividade física, exercício, movimento. Acho que vocês já estão a ver qual é. E esta barra Billion em tudo é semelhante ao chocolate Snickers, seja na forma, seja na constituição, no sentido de também tem amendoim, também tem caramelo, não sei se é caramelo salgado, mas também tem chocolate. E esta barra, a Billion, dá esta ideia de que é uma barra mais saudável. Primeiro, está associada a uma marca ligada à área da saúde, à atividade física, da alimentação mais saudável. Depois, porque tem maior teor proteico. Depois, porque é mais fitness. Dá a ideia que ao comer isto eu não estou a fazer asneira, estou a ser equilibrada e estou a portar-me bem e é uma barra com mais proteína e até sabe a Snickers. Mas quando vamos ver a lista de ingredientes, não sei se vocês já fizeram este exercício, é uma lista de ingredientes longíssima. E se nós formos ver a tabela de ingredientes, uma dos aspectos da tabela que as pessoas mais gostam de ver é os açúcares e tem muito açúcar. E no chocolate já é expectável que o chocolate tenha muito açúcar, por isso é que nós o comemos pela satisfação, pelo prazer que ele nos dá. Naturalmente tem que ter uma grande quantidade de açúcar, nós não vamos estar à espera que um chocolate tenha proteína, acho eu. Mas nessa barra, se nós formos ver a quantidade de açúcares, não é assim tão diferente e tão discrepante de uma barra de Snickers, de um chocolate Snickers. Porque esta barra tem um monte de ingredientes que não nos acrescentam nada. Obviamente que eu não estou a dizer que este alimento é melhor ou pior comparativamente com o Snickers. Já sabem que nós não temos este tipo de discurso aqui no podcast. Porque aqui, mais uma vez, o que acontece é este health algo, que é, eu acredito que esta barra Billion, como é muito melhor nutricionalmente e está associada a esta marca, então eu acredito que não há problema em comer e que está tudo bem a comer. Agora, há problema em comer Snickers. Snickers é proibido, mas esta barra eu posso comer quantas vezes eu quiser, posso comer em substituição do Snickers e fomenta esta dicotomia de bom e mau, permitido e proibido. E como nós achamos que esta barra Billion é uau, é incrível, nós comemos de forma mesmo muito frequente. E dá aquela ideia que, como tem proteína, eu vou comer à vontadinha, não há problema nenhum. E de repente, a quantidade do alimento que nós comemos deixa de ser regulada por estes sinais de fome, saciedade e satisfação e é regulada apenas por isto faz bem, isto faz mal. Isto é permitido, isto é proibido. Então, quando eu quero um Snickers, eu não vou ao Snickers, eu vou a esta barra que é igual. Não é.
não é, e nós vamos continuar-nos a enganar-nos a nós próprios. Porque como esta barra parece normal, meio que é sinal de virtude e de foco e de consistência e de eu estou-me a portar bem, estou a comer esta barra, mas estou-me a portar bem. E não há problema porque eu posso comer esta barra à vontade, sem culpa. Mas a questão aqui é, a proteína que é adicionada ao produto não faz com que ele se torne menos ultraprocessado. E é importante perceber isto. Um alimento que lhes é adicionado proteína não é necessariamente um alimento mais nutricionalmente interessante comparativamente com a versão original. Às vezes é só mais caro, às vezes tem só mais hype, às vezes é só mais vendido. E nós vamos na onda e vamos na moda. E agora há aqui uma parte muito importante que eu também queria frisar convosco, que eu já falei várias vezes no podcast, tanto neste Novo Testamento do podcast como no Velho Testamento, nós não comemos só por fome física. Inclusive, há um episódio, não vão lá agora se faz favor, assistam este episódio até ao fim, mas existe um episódio que eu gravei, que podem assistir no final, sobre os diferentes tipos de fome. Porque existem vários tipos de fome e nós não comemos só para suprir as nossas necessidades de fome física. Nós não comemos só pela composição nutricional dos alimentos. Como eu costumo dizer, existem alimentos que nutrem o nosso corpo e existem alimentos que nutrem a nossa alma e os dois tipos de alimentos fazem parte de uma alimentação equilibrada e inclusiva. E há alimentos que nós comemos pela composição nutricional e há alimentos que nós comemos pelas características hedónicas do alimento, pelo sabor, pela textura, pela memória que nos dão, pelo convívio, pelo ambiente social, porque associamos aquele alimento a alguma pessoa, ou a alguém, ou a algum momento da nossa vida, ou simplesmente por conforto, porque a alimentação também tem esse papel de conforto. Quando eu como este croissantzinho que está aqui à minha espera, a olhar para vocês todo o santo episódio e a olhar para mim aqui pelo canto do olho, eu não como porque eu quero um croissant de proteína ou porque eu quero consumir proteína. Eu sei que eu como este croissant porque, ai man, vocês já me conhecem. Eu amo de paixão Kinder Bueno. O meu nome do meio, que eu já tenho um nome com 6 nomes, podia ser Kinder Bueno. Assentava em mim que era incrível. Mas eu não como isto à procura de proteína. Não, se eu quero um alimento que enriqueça esta refeição do croissant com a proteína, eu peço um cappuccino no koala. Eu não peço um croissant à espera de obter proteína no croissant. Existem alimentos com diferentes funções e todos fazem parte da nossa alimentação. Eu como este croissant porque amo Kinder Bueno, porque amo a combinação de Kinder Bueno, o topping, a parte cremosa do topping, já me estou a babar, a salivar que nem um cãozinho. Mas adoro a parte do topping cremoso com a crocância do croissant, a conjugação do meio ácido dos morangos com o doce do topping. Daqui a bocado estou a comer um croissant aqui no meio do episódio, porque é assim, estar a falar do croissant de Kinder e não comer croissant de Kinder está a ser uma tortura para mim. Mas, estão a perceber, eu não vou procurar proteína ao croissant. Se eu quiser, bebo um cappuccino e sigo a minha vida e tenho uma refeição completa e equilibrada. E se nós tentamos substituir as versões naturais por estas versões mais virtuosas, a satisfação não é a mesma. Não nos vamos enganar a nós próprios. E foi exatamente isso que aconteceu com aquela menina que eu vos disse no início que comeu croissant de proteína. Ela disse que não consegue ter croissants em casa porque sente que não se consegue controlar e ela queria um croissant de chocolate e então pegou no croissant de proteína, abriu e colocou um quadradinho de chocolate que derreteu. É a mesma coisa? Não é. E então o que é que aconteceu? Ela comeu o croissant de chocolate que ela fez em casa a pensar no croissant que verdadeiramente ela queria, não ficou satisfeita e foi comer mais alimentos sempre à procura da satisfação que ela iria obter desse croissant de proteína. Teve? Não. Mas quando nós não obtemos satisfação de um determinado alimento, porque não é isso que nós queremos, vamos tentar procurar satisfação noutros. Nunca vamos conseguir, porque ela continuava a pensar no croissant de chocolate que ela verdadeiramente queria, que era o croissant de supermercado e não tinha em casa porque se proibia. E quando valorizamos sistematicamente estas versões mais proteicas dos alimentos, o que é que acontece?
só aumenta esta nossa mentalidade de bom e mau. Este alimento é bom porque tem mais proteína e eu sei que preciso de proteína porque tudo aquilo que está, a que a proteína está associada, mais força, mais resistência muscular, todas essas questões, hum, àquele alimento. Eu associo todos os benefícios àquele alimento. Mas a versão original é má. Mas cereais com mais proteína, cereais com mais 2 gramas de proteína são ótimos. Cereais só com a pico normal são maus, são proibidos. Deus me livre, não posso ter isso em casa. O croissant de proteína posso. Este croissantzinho, não. Está cheio de açúcar, vou-me sentir culpada quando eu comer. E não há nada que grite mais de cultura da dieta e mentalidade da dieta do que esta moralização dos alimentos. Porque nós precisamos de contexto. Eu como este croissant todos os dias, todas as semanas? Não, não como. Ia perder a importância e nem ia ligar e nem ia conseguir obter a satisfação que eu obtenho comendo cada vez que venho à Leiria, que espero que sejam mais, cada vez mais. Eu olhar Agora para vai todos os dias. cada vez, olha, minha equipa quer que eu venha aqui para aqui todos os dias. O qual eu também ia agradecer que eu, que eu entre aqui todos os dias porque eu amo os croissants. Mas perderia uma importância e um bocadinho, se calhar, a satisfação que eu iria obter ao comê-lo todos os dias. Lá está, a proteína é essencial. É. Nós vivemos de proteína? Ah, não. Nós vivemos de versatilidade, de equilíbrio, de todos os nutrientes e de uma roda de alimentos onde tem que caber de tudo. Agora, é possível incluir estes alimentos, como este croissant, de uma forma equilibrada, inclusiva e complementar com alimentos, sim, ricos em proteína, tipo cappuccino, e fruta, fruta ele já tem, que é os morangos para ter uma alimentação equilibrada, sim, é uma refeição em que eu tenho saciedade e satisfação. Saciedade dos alimentos ricos em proteína que atrasam o esvaziamento gástrico, prolongam a sensação de saciedade, reduzem os picos de glicemia e satisfação do croissant. E é isto, como eu costumo dizer, cada um com as suas funções. Cada macaco no seu galho. E tudo faz parte desta alimentação. Portanto, quando tu fores escolher que cereais comer ou que croissant comer, faz essa escolha de uma forma consciente. Nem tudo aquilo que tem proteína é mais. Nem tudo aquilo que tem proteína é extremamente útil e nos vai acrescentar alguma coisa na nossa alimentação. Aqueles queijinhos redondinhos, aquelas bolinhas de queijo, que agora também há bolinhas de queijo reforçado em proteína. Para quê, senhores? Para quê mais 0,2 gramas de proteína? Depois pesa aonde? Na carteira. Porque a indústria alimentar e esta indústria do marketing trabalha também nesse sentido. Portanto, não te esqueças de fazer esta triagem. Eu acho que no fundo é uma triagem, perceber quais é que são os alimentos que fazem sentido acrescentar proteína e quais não fazem sentido. E sim, incluir alimentos ricos em proteína na nossa alimentação e complementar com outros. Agora, se estás indecisa entre uma batatita frita da Lay's, que ninguém me paga para dizer marcas, e uma batata reforçada em proteína só porque tem proteína, nós não vamos confundir, não vamos escolher uma batata com mais proteína só porque tem mais proteína. Aliás, nós não comemos a batata frita na base do dia a dia a todas as refeições, portanto, porque é que nós comemos estes alimentos altamente palatáveis? Precisamente pelas características hedónicas e pela satisfação que nos fornecem. Portanto, quando fores escolher entre uma versão tradicional e um alimento mais proteico, pensa, será que faz sentido? Será que faz assim tanta diferença no meu dia a dia? Eu estou a escolher isto pelo meu contexto, que faz sentido no meu dia a dia, ou por mentalidade da dieta? Porque a saúde não é a maximização do nutriente. Lá está, não vamos fazer da proteína o santo milagreiro porque ela não é. Agora, está aqui o croissant a olhar para mim, eu vou comer o croissant em paz, com cappuccino. Sim, porque nós aqui no estúdio também temos máquina de café, leite e somos e tudo. Está aqui uma barraca montada. Está aqui uma barraca montada que eu vou-vos dizer. Pronto, agora vou comer o meu croissantzinho,
Sim? A próxima vez, escolham com consciência e até ao próximo episódio. Comam com prazer. Não se esqueçam de subscrever o Mindful Bites no Spotify, no YouTube e no Apple Podcasts, que nós estamos em todo lado. Um beijinho, até ao próximo episódio.